7 anos depois do Brexit. Todo mundo, eu pelo menos lembro, acho que muita gente deve lembrar. A maioria dos britânicos diz agora que gostaria de voltar a fazer parte da União Europeia. Essa é a conclusão de uma pesquisa lá no Reino Unido. O Américo Martins tem os detalhes direto de Londres. Oi, Américo, que saudade de você, que bom falar com você. Conta pra nós, se arrependeram? Se arrependeram. Boa tarde, Raquel. Prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos que nos acompanham no 360. Nada como um dia após o outro, ou 7 anos de distância, né? Uma pesquisa do YouGov, que é um dos principais institutos de pesquisa aqui do Reino Unido, mostrou hoje que 58% dos britânicos gostariam que o país voltasse a fazer parte da União Europeia. O YouGov vem fazendo essas pesquisas aí de identificação dos britânicos com a União Europeia e o chamado Brexit, que foi aquele processo de retirada do país do bloco europeu, desde antes daquele referendo de 2016, quando, na ocasião, 52% dos britânicos votaram pela saída da União Europeia e 48% para que o país continuasse no local, continuasse no grupo. Essa eleição, inclusive esse referendo, ela também teve um outro aspecto que foi muita gente, especialmente os jovens, não votaram. Talvez se eles tivessem votado, o resultado poderia ter sido diferente, porque ele foi muito próximo. E esse processo todo do Brexit foi o processo de maior polarização aqui dentro do Reino Unido. O país até hoje é muito dividido entre as pessoas que querem continuar fora da União Europeia e essa maioria hoje, segundo esse instituto, mostrando que a maioria gostaria que voltassem à União Europeia. Existem alguns fatores que fazem a gente entender por que eles estão achando esse processo, viu, Raquel? Primeiro, o problema econômico aqui. Nós estamos com uma inflação muito alta, 8,6%, que é uma inflação altíssima aos padrões britânicos, até caiu um pouquinho, chegou a bater 11% num determinado momento. Tiveram também a perda de muita mão de obra, muita gente que deixou o Reino Unido, voltou para os seus países na União Europeia, tem 1.200.000 postos de trabalho aqui abertos, sem gente para poder se candidatar a esses postos e voltar a ajudar a economia a crescer, e também uma maior burocracia para a importação de vários produtos que eram consumidos regularmente aqui da União Europeia. Então isso cria uma certa insatisfação. Na quarta-feira eu tive no Parlamento Britânico acompanhando o Prime Minister Question Time, aquele processo que você conhece bem no Parlamento, em que o primeiro-ministro é obrigado a responder perguntas dos outros parlamentares, um processo muito interessante, e o Rishi Sunak foi muito criticado, com vários desses outros parlamentares dizendo que o Brexit era sim a fonte da maior parte dos problemas econômicos aqui. Ele tentou defender, tentou escapar, mas foi muito criticado naquele processo. E é isso, infelizmente o relógio não volta para trás e não existe a menor possibilidade no curto prazo do Reino Unido voltar eventualmente a fazer parte da União Europeia. Isso não interessa nem ao governo de plantão aqui e muito menos à União Europeia, que quer mostrar para todos os outros membros que não existe vantagem em deixar o bloco. Raquel. Era o que eu ia te perguntar, né, Américo, se tinha alguma chance, mas pelo jeito os europeus querem fazer de exemplo. Américo, muito obrigada, brigadão pela conversa, bom trabalho para você aí, bom fim de semana. Já chamo direto o Lorival Santana. Lorival, Américo atribuiu a alguns fatores essa mudança de postura dos britânicos, os jovens que não teriam votado naquele plebiscito e a questão econômica. Só que ele mesmo coloca, não tem clima político. E agora? Pois é, e essa questão política ela é muito importante pelas consequências que ela tem em termos de que conclusões o eleitor, porque essa é uma pesquisa com o eleitor que foi favorável ao Brexit, né, 4.000 eleitores que votaram pela saída, quais as conclusões que esse eleitor tira? Porque esse é um eleitor que ele já tem a tendência de desconfiar da política tradicional, do político tradicional. Foi por isso que eles apoiaram o Boris Johnson, né, que foi eleito prometendo resolver a questão do Brexit como se fosse uma coisa fácil, assim, e ganhou uma maioria de 80 cadeiras no parlamento naquela última eleição. Então, há um risco de esse eleitor
culpar os políticos. E isso é detectado nessa pesquisa, que mostra o seguinte: o eleitor fala, não, o Brexit foi uma boa ideia, eu votaria de novo, do mesmo jeito que eu votei, a favor do Brexit, porque ele não foi bem executado. E essa é a narrativa do Roger Farage, que foi um grande líder da campanha do Brexit. Ele era o líder do UKIP, né, United Kingdom Independent Party, que era um partido que ultranacionalista, que defendia a saída e também tem uma posição nativista contra a imigração, essas coisas. E depois do Brexit, ele fechou o partido. Ele se aposentou, o Roger Farage, e ele tem hoje esse discurso: não, o Brexit era bom, o problema são os políticos. Então, num contexto em que a democracia já está sendo muito questionada, em que a política tradicional, a negociação, o diálogo são muito rejeitados por uma ampla fatia do eleitorado, principalmente o eleitorado mais conservador, essa pesquisa ela pode dizer mais a respeito da sensação que os eleitores têm britânicos em relação à política do que propriamente ao Brexit, já que, como o Américo estava dizendo, o Brexit não tem volta, né? Nem que eles quisessem, a União Europeia não os aceitaria de volta. Então, o problema é esse: qual é o sentimento, quais as conclusões e que tipo de candidato eles vão eleger nas próximas eleições.